Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias, com as principais informações aqui de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: divulgadas as imagens do assassinato de comerciante na Vila Capixaba, em Linhares. Ex-lojistas acusam Shopping Pátio Mix de não cumprir promessas. A audiência pública vai discutir a construção de passarelas na BR-101. Criciúma de Santa Catarina enfrenta o Real Noroeste em terras capixabas. A nossa entrevista é com o presidente da Federação das Associações de Moradores de Linhares, a FAMOL. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A polícia divulgou as imagens do assassinato do comerciante Ademisto Bolsoni, de 70 anos. Ele foi morto a tiros na calçada do próprio bar, na rua Presidente Castelo Branco, na Vila Capixaba, em Linhares. O delegado que investiga o caso disse que o comerciante pode ter sido morto por denunciar o tráfico de drogas na região. A polícia divulgou nesta quarta-feira as imagens que mostram os suspeitos de executarem o comerciante Ademisto Bolsoni, de 70 anos. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira, na rua Castelo Branco, Vila Capixaba. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento da região registram o momento em que os criminosos passam pelo local do crime e os instantes depois de atirarem contra o comerciante. É possível perceber pelas imagens que havia bastante movimento de veículos e pessoas na rua, mas os autores do homicídio não se intimidaram. Misto, como era mais conhecido, foi ferido por 3 disparos. Ele chegou a ser socorrido por familiares, mas morreu no hospital. O corpo do idoso foi sepultado por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira. 2 equipes da Polícia Civil passaram o dia à procura de informações que possam levar aos criminosos. Segundo o delegado que apura o caso, várias hipóteses estão sendo averiguadas. Uma delas é a de que o comerciante denunciava o tráfico de drogas na região. As investigações ainda persistem, né? E as informações que nós temos é que a vítima ela não aceitava, como qualquer cidadão de bem, o tráfico de drogas que ocorria próximo ao seu estabelecimento e à sua casa, né? E combatia isso, né? Tem outras linhas de investigação que a gente não descarta nenhuma hipótese e as coisas estão sendo aprofundadas, né? Estamos contando com a colaboração da população para ajudar em informações que possam chegar à autoria e revelar melhor esse crime que ocorreu ontem. Deverá tomar posse nesta quinta-feira aqui em Linhares a nova diretoria e os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. A cerimônia está marcada para as 4 horas da tarde desta quinta-feira na Casa dos Conselhos, que fica na rua João Francisco Calmon, no centro da cidade, próximo à Praça 22 de Agosto. A função do Conselho é fiscalizar e controlar as políticas públicas para a área específica de atuação. No caso dos idosos, será esta a atribuição de deliberar sobre as políticas municipais relacionadas a pessoas da terceira idade. Empresários que investiram na implantação de lojas dentro do Shopping Pátio Mix em Linhares movem uma ação na Justiça, pedindo o depósito em juízo dos valores pagos mensalmente pelos lojistas à direção do empreendimento. Eles se queixam da falta de clareza na prestação de contas. Na edição desta terça-feira, nós ouvimos o advogado de 9 desses empresários. Já nesta quarta, fomos procurados por outros 2 ex-lojistas do shopping. Eles denunciaram o não cumprimento de promessas feitas antes da assinatura do contrato. Esses 2 empresários abandonaram o empreendimento após mais de 1 ano de prejuízos. A loja do Roberto deixou de funcionar dentro do shopping em agosto de 2014. Tanto a minha empresa quanto diversos outros empresários fizeram altos investimentos, mas na verdade foi se fechando todo mês com prejuízo. E esse prejuízo só foi aumentando. Com o tempo que deveria estar melhorando, só foi aumentando o prejuízo, porque a demanda de usuários no shopping não aumentou, o custo fixo sempre aumentando. Então, se você pegar aí o período, vamos pegar o período de 1 ano, todo vermelho. Teve uma data especial que teve algum movimento, mas não supre o que deixou-se de você estar vendendo, de você estar comercializando seus produtos. De acordo com o empresário, a estrutura prometida pelos administradores do shopping não foi implantada, o que levou muitos comerciantes a fechar mês a mês no vermelho. Linhares, a mídia toda fala isso, é uma das cidades que mais cresce no estado. Tanto é que diversos empresários de outras regiões têm investido em Linhares. E é uma verdade, Linhares hoje é a cidade que mais cresce no estado.
O que faltou a nível de shopping foi não ter se criado essa infraestrutura para receber o usuário. Quando você não faz isso, a tendência é que você não tenha movimento, você não vai ter retorno do investimento que você fez. Após 18 meses atuando no shopping, o Eduardo diz que teve dificuldades até para fechar a loja. A grande verdade é a seguinte: os lojistas assinam um contrato com o shopping com uma certa ilusão de que aquilo ali vai ter um grande movimento de gente, que vão ter boas vendas. Mas, na verdade, as coisas não são tão simples assim. E como o shopping ele coloca no contrato uma multa rescisória muito alta, que ela chega até 50% do aluguel, estimado no contrato, isso aí dificulta um pouco a liberdade dos lojistas em poder fechar o seu empreendimento. É uma frustração muito grande, porque a gente pega boa parte da economia da vida da gente, coloca no empreendimento que simplesmente não dá certo. Eu noto que o shopping ele só emprega pessoas quando está sendo construído. A partir daí, quem emprega 90% da mão de obra no Brasil são os micro e pequenos lojistas. E os micro e pequenos lojistas que estão se instalando no shopping estão tendo muita dificuldade em relação a isso daí. A assessoria de comunicação do Shopping Pátio Mix Linhares manteve a nota divulgada nesta terça-feira como resposta. A informação é de que a ação judicial foi proposta por lojistas inadimplentes que buscavam permanecer no imóvel sem cumprir com o pagamento dos encargos de locação. O shopping ainda diz que juntou ao processo todos os documentos que comprovam que a prestação de contas é realizada seguindo todas as normas legais, anexando os demonstrativos mensais e as atas das assembleias que aprovaram as contas sem qualquer ressalva. Concluiu a nota da assessoria do Shopping Pátio Mix Linhares. Vamos agora ver como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com chuvas esparsas a qualquer hora do dia, intercaladas com algumas aberturas de sol. As temperaturas variam aqui em Linhares entre 20 e 34 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 35. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Já em Vitória, variação entre 21 e 32 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, a audiência pública vai discutir a implantação de passarelas ao longo da BR-101 em Linhares. A gente já volta. Depois de ser impedida de iniciar as obras de construção de 3 passarelas para pedestres ao longo da BR-101 em Linhares, a Eco 101, a empresa que administra a rodovia, aguarda a decisão de uma audiência pública prevista para acontecer no final deste mês. Na manhã desta quarta-feira, funcionários da empresa de fornecimento de energia elétrica tentaram iniciar a remoção de postes na região onde as passarelas seriam construídas, mas foram impedidos pela prefeitura. Funcionários de uma empresa que presta serviços à EDP Excelsa iniciaram na manhã desta quarta-feira a troca de postes às margens da BR-101 no quilômetro 147, dentro do perímetro urbano de Linhares. O objetivo era instalar postes mais altos para a passagem dos fios de alta tensão no local, onde se planeja construir uma das 3 passarelas de pedestres. Eles foram notificados por funcionários da Prefeitura de Linhares para que não continuassem com o serviço, pois a construção das passarelas está suspensa. A Prefeitura de Linhares negou o pedido feito pela Eco 101 para a construção de 3 passarelas no perímetro urbano da BR-101. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Paneto, a medida é para que antes de as obras começarem, o assunto seja discutido com a população através de audiências públicas. Há informações de que a Eco 101 planeja construir em outras cidades da região as passarelas que seriam erguidas em Linhares. Em nota, a empresa disse que o estudo de viabilidade para apontar novos locais que são necessários à instalação da passarela terá que ser revisado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Já a Prefeitura de Linhares marcou para o dia 31 deste mês a audiência pública para saber o que a população linharense pensa sobre a construção das passarelas. Bom, de acordo com a Eco 101, serviços para substituição dos postes e a elevação da rede elétrica realmente foi solicitado pela empresa. Porém, antes de ter sido embargada toda a obra de construção das passarelas aqui em Linhares. Nesta quarta-feira foi publicado no Diário Oficial do Estado o comunicado assinado pelo prefeito Nozinho Correia sobre a audiência pública referente à construção de passarelas no perímetro urbano de Linhares. De acordo com o documento, a referida audiência está marcada para o dia 31 de março, às 19 horas, no auditório da Faceli, no bairro Novo Horizonte.
Vamos conferir a cotação do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 311. Conilon tipo 7, cotado a R$ 294 a saca. A delegação do Criciúma de Santa Catarina treinou na sede do IFES de Colatina antes da partida contra o Real Noroeste em Águia Branca, pela Copa do Brasil. O Real é o vice-líder da chave norte do Capixabão, enquanto o Criciúma não anda bem no campeonato catarinense. A partida já está acontecendo em Águia Branca. O ônibus com a delegação chegou ao campus do IFES Itapina por volta das 3h30 da tarde de ontem. O local foi escolhido pela tranquilidade e boa condição do gramado do campo da instituição. Vários estudantes e pessoas da comunidade local estiveram presentes para prestigiar o treino do Criciúma. O time pega hoje à noite o Real Noroeste do município de Águia Branca e vale pela Copa do Brasil. O técnico Luizinho Vieira fez uma preleção antes do treino para mostrar aos seus jogadores a importância de não menosprezar o time capixaba. Para ele, apesar de conhecer o treinador adversário, o jogo contra o Real é uma incógnita. Pouco se sabe da equipe que é segunda colocada na chave norte do Capixabão. É o primeiro jogo aí da Copa do Brasil, né? Então a necessidade de poder fazer um bom jogo, um jogo competitivo e acima de tudo que a gente possa retornar para Santa Catarina aí com resultado positivo. Entre os atletas, a expectativa de um bom jogo hoje à noite contra o Real Noroeste em Águia Branca é unânime. Mas entre todos, as poucas informações sobre o time adversário. Mas mesmo assim, a confiança da importância de um bom resultado. Como é o visitante, nessa fase, se o time catarinense bater o Real por 2 ou mais gols de diferença hoje à noite, já elimina a segunda partida de volta, marcada para o dia 16 de abril em Santa Catarina. Sinceramente, eu não conheço muito o Real, mas viemos com a equipe titular para fazer um bom jogo, uma boa estreia. Semana de treino foi muito excelente, cara. A dedicação. E temos que meter a vitória e para poder se classificar. Eu nunca vi o time dele jogar, não conheço, mas eu ouvi falar também que o time dele sabe jogar, mas nosso time está focado, sabemos da nossa qualidade do nosso grupo e se Deus quiser vamos conseguir a classificação. A equipe do Criciúma terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense em 4º lugar. No hexagonal final, ocupa a 6ª e última colocação com apenas 1 ponto em 3 jogos. Para tentar espantar essa má fase, o time precisa de um bom resultado na Copa do Brasil, nesta quarta-feira contra o Real Noroeste em Águia Branca. Boa sorte para o nosso representante, então, na Copa Espírito Santo, Real Noroeste, diante do Águia Branca. E a gente continua a falar de esportes. Agora vamos às informações do nosso cronista, Altemar Félix. É com você. Muito bem, Cláudio, vamos falar de futebol americano. Só uma correção aqui em relação ao evento que marca o jogo entre Linhares Panthers e Desportiva Piratas no final deste mês no campo do SESI. Vai haver uma cobrança de ingresso, o preço é simbólico. Apenas R$ 5,00 mais 1 quilo de alimento não perecível. É que o Linhares Panthers, é claro, é amador e precisa de recursos para bancar as suas despesas. Na próxima terça-feira, personagens desse time, Linhares Panthers, representante de Linhares do Campeonato Estadual de Futebol Americano, vão marcar presença no Tabelinha Esportiva. E nesta semana o assunto é Linhares Futebol Clube no Capixabão, porque é uma semana decisiva. Sábado, 3 da tarde, tem Linhares e Vitória. E o técnico Aridelson Bianchi acumula problemas, meu amigo. Gugu realmente não vai poder jogar. O tribunal não aceitou a troca de uma punição por cestas de alimentos para pessoas carentes. E ele vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo contra o Vitória. Gugu vinha se destacando, fazendo gols em todas as partidas. O jovem Iago foi regularizado e pode substituí-lo. João Marcos é a opção para o lugar do zagueiro Brum, que está suspenso porque foi expulso na última partida do time contra o Real Noroeste. Neste jogo,
o Linhares não pode nem pensar em empatar, porque se empatar, o classificado para a próxima fase vai ser o Vitória. Continua o apelo de dirigentes, comissão técnica e jogadores para que todos compareçam no estádio Joaquim Calmon, Campo do América. Se você não puder ir, estiver trabalhando, não tem problema, ligue-se lá na Rádio Cultura 920, é da Rede Sim, e a nossa equipe vai transmitir o jogo para você. Vai lá, Cláudio. Valeu, Temal, obrigado pelas informações. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Nós teríamos uma entrevista no próximo bloco com o presidente da Federação das Associações de Moradores de Linhares, a FAMOL, mas ele acabou de nos ligar, não vai estar na entrevista. Enfim, não teremos a entrevista do nosso terceiro bloco. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.